Olá, a difícil arte de contar histórias para crianças. Nosso entrevistado de hoje, o escritor Álvaro Ottoni, teve como mestre Orígenes Lessa e agora trabalha numa linha onde o importante é contar uma boa história falando de ecologia. Como ele faz este trabalho é o que vamos saber na entrevista a seguir. Na dica de leituras, a leveza das crônicas, na análise dos livros A Poesia das Coisas Simples, de Moacir Sclia, e Nós Passaremos em Branco, de Luiz Henrique Pelandra. Agora a gente conversa com Álvaro Ottoni. Álvaro, vamos começar. Bom, vamos falar um pouco sobre seu mais recente livro, O Menino Misterioso, onde você busca uma coisa impressionante, que é despertar o lado mais imaginário, né, da criança, né? Quer dizer, a relação dela com o seu próprio anjo da guarda e tal. Quer dizer, como é que nasce a ideia desse livro? Como é que se dá a composição dele? Pois é, meu querido. A criança é mesmo ficção pura, né? Fantasia pura. E eu tenho esse compromisso literário de divertir, fazer pensar e trabalhar com a essência da criança, quer dizer, tocá-la, sensibilizá-la pela própria essência, quer dizer, que ela sinta mesmo que é verdade na leitura. O mote do Menino Misterioso nasceu em Nova Friburgo, onde eu moro há 7 anos, e houve uma grande tragédia em Friburgo. E eu fui visitar os 72 abrigos, contando história para as crianças, e me deu vontade de adotar todas as crianças, né? E ver de perto o desespero daquelas crianças, enfim. E como que o afeto, a carga de afeto muito, muito forte. E aí nasceu o tema O Menino Misterioso, o tema da adoção, quer dizer, a história, ele situa o leitor no tema da adoção, mas também coloca para a criança de maneira que ela, se ela for adotada, ela se aceite mais sendo adotada. Se ela for um irmão biológico, um colega de colégio, um amigo da rua, que ela tenha mais ambiência, mais facilidade, mais trato, mais prazer de convívio com a criança assim. Agora, esse é sempre um ponto em comum na sua obra, né? Quer dizer, essa preocupação em tratar de temas que, de certa forma, são delicados, mas que você acha que deve ser tratado para a criança, né? Quer dizer, como é lidar com isso dentro da literatura infantil também? Pois é, eu fui criança para valer, me permitiram ser criança para valer. Sou 7º de 10 filhos, não tinha televisão na época, então eu era feliz e sabia, tinha muito amigo imaginário, falava sozinho. Eu era uma pedrinha de riacho, um passarinho, não tinha informação nenhuma do mundo externo, né? Então me deixaram ser criança para valer. Me deixaram esgotar, me deixaram ser criança plena. Então, eu acho que o Freud explica, né, o fato de eu ter me dedicado à literatura infanto-juvenil. Esse ano são 32 anos como escritor, esse é o 29º trabalho. Porque a criança continua a mesma, quer dizer, da psicologia infantil eu compreendo pela criança que eu sou até hoje, pela criança que existe e resiste em mim, pela criança que me permitiram ser, né? Mas mesmo assim, o resgate dessa criança que você foi, né? dessa criança plena, né? De qualquer forma, como era que você convivia com as certas adversidades já nessa época, né? Porque acaba acontecendo uma coisa ou outra. E como é que isso se reflete na sua obra? Pois eu era feliz e sabia nessa casa, né, de pé direito alto, uma casa enorme, cheia de livros, meu pai é escritor. E tinha um campinho de futebol, meus irmãos mais velhos colocavam bola no meu berço para ir me acostumando com ela. E um dia me acordaram, me deram um banho bem caprichado, me vestiram com roupas estranhas, né? Um sapato Vulcabras, de couro preto, duro, uma gravata, uma pasta de couro, e me enfiaram num lugar com crianças iguaizinhas a mim. E eu não sabia o que eu tinha feito para merecer
tamanho castigo, né? Em função desse fato, não ter sido preparado para essa ruptura do meu mundo, na minha redoma, tive uma educação primária ruim e também não tinha uma dificuldade enorme de socialização. E eu consegui me socializar através do futebol. Como eu tinha campinho em casa e jogava bola muito bem, então eu levava os garotos para jogar bola lá em casa e ali eu conseguia me socializar. Quer dizer, e era a única maneira, foi a maneira de eu conseguir conviver com o mundo, com o mundo externo, vamos dizer assim. Mas falava muito sozinho, meu pai me disse que era muito comum me ver segurando um livro, sempre com livros na mão, não sendo alfabetizado ainda. Me alfabetizei praticamente sozinho. Mas então eu lambia esse dedo aqui e virava com esse, lambia o fura-bolo da esquerda e virava com o da direita, né? E papai fez questão de não me chamar a atenção e pedir para meus irmãos que não fizessem isso também, porque são tão intensos os sentimentos infantis, tão plenos, tão dependentes de uma sustentação afetiva para surgirem em sua plenitude, que ele ficou, né, com receio de que se alguém me chamasse a atenção eu pudesse adquirir algum trauma em função disso, né? Então, no meu trabalho na literatura, eu tenho essa consciência, eu procuro, a literatura se pauta em divertir, fazer pensar e num profundo respeito pelo mundo infantil em cada linha, pelo mundo da criança em cada linha. Você estreia em 1980. 81. A Árvore que Fugiu do Quintal. A Árvore que Fugiu do Quintal continua fugindo. Uhum. Tá São quantas edições? Ele está indo para a 23ª edição. É uma saga de uma árvore, e que naquela época até estreava o tema Ecologia para Criança. Por quê? Como? Tive até críticas, algumas críticas no jornal. Porque ecologia naquela época ainda vista como um resquício do movimento hippie, uma certa oba-oba. O Partido Verde estava nascendo na Alemanha. Falaram que por que se preocupar com ecologia? Tanta coisa se preocupar com fome, com a coisa toda. E, no entanto, foi peça de teatro há algum tempo também, com bastante sucesso, com atores como a Soraya Ravendi, o Cláudio Torres Gonzaga, e trilha da Itamara Curax. E quantas meninas, crianças, a árvore não despertou a consciência ecológica, né? Então, foi meu primeiro livro. Mas a árvore tem uma bandeira. Ela nasceu do sentimento pela perda da minha casa, dessa casa fantástica que eu morava e com meus 10 irmãos. Quando meu pai vendeu a casa, eu pensei, se essa árvore soubesse que ela ia ser cortada, tinha uma bela mangueira, se essa árvore soubesse que ela ia ser cortada, se ela pudesse fugir, ela fugiria. Daí a Árvore que Fugiu do Quintal. Explodi no primeiro livro, vendeu mais de 15 mil exemplares, muito rápido, em 2 meses, enfim. E aí o editor pediu outro. Eu fiquei com muito medo de ser autor de um livro só. Quase pedindo perdão para a literatura. Não, eu só escrevi isso, mas me prometo não escrevo outro. E depois nasceu a história do Sorriso, Pato Pastel, o Peixe que não sabia nadar, e por aí vai, até o Menino Misterioso, que é o 29º filho, né? Não, de filho. Agora, como é essa coisa de escrever para a criança? Porque há sempre uma tendência, ou pelo menos uma visão, né? É um adulto que está falando para a criança, né? E normalmente, pelo menos no dia a dia, o adulto fala de maneira tati-bitati com a criança, né? Quer dizer, como não transpor para a literatura esse linguajar tati-bitati do dia a dia? Exatamente. Mas encontramos muitos livros ou alguns autores, né, que tratam dessa maneira, né? Tati-bitati, enfim. Eu acho que a literatura, até o termo literatura infanto-infantil não existe. É literatura para as crianças de todas as idades, né? Essa criança que existe e resiste dentro de cada um. Então, acho que o autor, quando escreve para a criança, ele se entrega. E não há essa preocupação, é a linguagem comum, a linguagem que nós usamos no nosso dia a dia, né? Sem infantilizar, né? A minha literatura se pode divertir e fazer pensar, mas uma linguagem natural, coloquial, sem nada de nhen.
nem Tati Bitati. Que é um problema, né? Agora, você começa a publicar no momento que ficou conhecido como o boom da literatura infantil, né? Quer dizer, você teve uma revivência da literatura infantil a partir da revista Recreio. Isso. Até Ana Maria Machado. Sem dúvida. Ana Maria foi Machado. A grande, uma das sem grandes dúvida alguma. Né? E a partir daí vem esse boom. Você está inserido nesse contexto. Qual a importância disso nessa literatura? Muito, fundamental. Ana Maria Machado, quer dizer, ela tem mais de 10 anos de praia, vamos dizer assim, do que eu, né? Ana Maria Machado, Ziraldo, Ruth Rocha, é uma geração. Luiz Raul Machado, uma geração que nos influenciou, uma influência marcante, lendo os livros, né, delas, da Ana Maria, do Ziraldo, do Luiz Raul Machado, que me influenciou muito, eu descobri que eu poderia escrever, né, e jogar esse meu sentimento para fora, que foi a árvore que fugiu do quintal. Que eu poderia praticar também, que havia gente, que eu poderia também praticar. Eles tiveram foi o boom. Tive uma grande influência de Origens Lessa, que era meu grande amigo, e segundo a Maria Eduarda Lessa, né, que é a esposa dele, dizia que Origens me via muito, ele começando a carreira, nós fomos grandes amigos. Tem uma história com Origens que eu acho ótima. Nós estávamos numa feira, aquela fila de crianças para autógrafo, e no meio as crianças foram chamadas e um menininho com um papel na mão pedia autógrafo aqui, autógrafo aqui. E quando chegou a vez do menino, o papel estava literalmente uma bolinha. E o Origens esticou um papel do lado e disse assim: não prefere que o Álvaro autografe? Aqui, meu irmão? Não. Autografe mesmo que depois eu passo a limpo. E saiu pleno, eu autografei na bolinha, tentei autografar ainda no papel. E não deu mais. Mas a verdade da criança, quer dizer, o Moreno de Rio, eu também. Saudade de Origens, né? Que grande. Até ele me deu o nome de rua na cidade dele, me homenageou em Lençóis Paulista, né? E Origens teve uma grande influência também. Eu corria as escolas com ele, ia buscá-lo na Prado Júnior, onde morava. E uma grande influência no meu crescimento, no meu compromisso. Aquela pessoa tão densa, tão bem-humorada, tão genial, isso me influenciou muito. E o boom também, ele abre as portas das escolas para essa literatura infantil, né? Quer dizer, e essa convivência com os leitores mais próximos também? Até que ponto isso, de certa forma, medeia ali, ou pelo menos orienta a sua literatura? É bom demais. Ir às escolas conversar com as crianças é bom demais. O governo tem incentivado muito a leitura, a literatura nas escolas, na distribuição de livros que faz pelas escolas, e livros selecionados com bastante critério, autores consagrados, edições muito bem cuidadas, enfim, nas escolas públicas, né? Eu tenho, para complemento do meu trabalho, ir às escolas conversar com as crianças, que é uma oportunidade de você se desmitificar. Uma vez, entre outras, cheguei em uma escola, uma criança me olhou, estava com um livro meu embaixo do braço, não me engano, o Pato Pastel. De repente parecia que ele tinha visto um fantasma. E ele logo confessou: ué, você não é morrido, não? Achei que você era morrido. Então eu descobri que ir às escolas é uma oportunidade de mostrar que não sou morrido e que as grandes ideias moram na cabeça deles. Escrever é treino, né? Nós pensamos em ondas, escrevemos em símbolos. Essa transferência é exercício, né? Enfim. Então, e daí eles me pediam: conta a árvore que fugiu do quintal, conta o peixe que não sabia nadar, e eu dizia: não sei contar a história, eu só sei escrever. Passei a me cobrar isso, e hoje eu sou um contador de história também. Tenho meu espetáculo no teatro, que é o Trelelê Tralalá, para adultos e jovens. O Sino Agudo é crônica, quando conto crônicas dos nossos grandes cronistas. Capacito professores com a minha tese, que é a Pedagogia do Afeto, do Olhar e Arte, conta histórias, em síntese, como despertar nos seus alunos o maior prazer pela leitura. Então, a minha vida ficou muito dentro das escolas, para dentro das escolas. Tem um compromisso literário, um complemento do meu trabalho literário, eu sinto falta disso. E a maneira da gente se acriançar. Trabalhar com a criança é a oportunidade divina da gente se acriançar, da gente cuidar dessa criança que existe dentro da gente.
Você tem uma formação educador, né? Eu fiz letras, português e literatura, depois fiz jornalismo. O básico era basicamente o mesmo e eu aproveitei e me formei em 4 semestres em comunicação, mas nunca foi a minha praia. Mas naquela época eu estava doido para casar, letras só me habilitava a lecionar, eu era muito tímido e eu fiz letras por uma vocação literária. Então fiz jornalismo porque para me permitir o casamento, mas não trabalhei em assessorias de imprensa, nunca consegui mergulhar mesmo num jornal. Fiz estágio aqui e ali, mas aí vieram os livros e hoje é toda uma atividade completamente voltada para a literatura já há algum tempo, há alguns anos. Mas essa formação de educador, ela de certa forma favoreceu ao seu trabalho como escritor infantil? Sim, eu tive uma escola no Rio de Janeiro, no Maitá, chamada Criarte, uma escola de arte e educação para crianças, onde eu tive a oportunidade de viver com essas crianças durante 10 anos, né, trabalhando efetivamente com elas, trabalhando em literatura, trabalhando, até alfabetizando através da arte, nesse ponto, assim, mas eu cultuo muito, eu curto muito essa presença em escolas. E quanto a escola pública, então, é uma delícia. O afeto, eu acho que o afeto está acima de qualquer corrente pedagógica. Você chega na escola e as crianças você conta uma história e elas não te deixam sair, e isso me faz muito meu coração. Quer dizer, a decisão de escrever literatura infantil, né? Quer dizer, ela foi por acaso, ela foi pensada. Como é que você resolve ser escritor infantil? Pois é. Bom, eu sempre gostei muito de falar sozinho, de ter amigos, sempre tive um monte de amigos imaginários. Escrevi minha primeira manifestação pela poesia. Aliás, a primeira manifestação da criança geralmente é pela poesia. Porque a criança não compreende começo, meio e fim, né? Ainda não tem prática, nós pensamos em onda, escrevemos em símbolo, ainda não tem exercício. Mas a poesia sai, né? A poesia vai ver qualquer agenda da criança, você não tem poesia para o amigo, para o colega, enfim. Mas então sempre gostei de escrever, sempre tive amigos imaginários e passar para o papel essas coisas. Mas a literatura infantil, quer dizer, já tinha uma aproximação com o ato da criação. Mas a literatura infantil nasceu muito verdadeira, porque foi com o sentimento pela perda da minha casa, onde eu era feliz e sabia da árvore que fugiu do quintal, que se essa árvore soubesse que ela ia ser cortada, se ela pudesse fugir, ela fugiria. Então foi muito verdadeira, mas foi tão verdadeira que eu não me imaginava escrevendo outro livro. Eu comecei a descobrir a literatura que poderia escrever outros em função do sucesso do primeiro. Quando eu comecei a ser cobrado, e agora? Porque explodiu a árvore. Naquela época, a Paula Saldanha tinha o programa Globinho, que ela me adotou e ela ficou apaixonada pelo livro, me projetou nacionalmente, era um grande programa, enfim. E aí daí nasceram os outros livros. Então nasceu com muita verdade. E você não se imagina escrevendo um livro para adultos, assim, se dedicar à literatura? Pois é, eu tenho tentado, mas eu acabo até escrevendo romance agora, Zero à Esquerda. Começou com romance, mas já está caindo já estou vendo, já está caindo para a infância juvenil, para a minha praia. Quer dizer, eu acho que está me faltando verdade, ou então crescer. Eu ainda sou criança grande, não tem jeito. Faço 60 anos agora em janeiro, no dia 17, e engraçado, está comentando minha mulher, o que me entrega é o espelho, porque no dia a dia, no convívio, eu me sinto menino, sabe? Me sinto muito criança, muito jovem. E aí os novos projetos, Álvaro, como é que estão os novos projetos, você, né? Pois é, o próximo livro, eu penso em ir mais profundo, de uma maneira mais profunda, nessa relação dos que eu tive em Friburgo, da tragédia que aconteceu em Nova Friburgo, onde eu corri 72 abrigos contando história para as crianças, e distribuindo brinquedo, e foi uma oportunidade que me fez crescer muito.
Eu não estava preparado emocionalmente para enfrentar, tive até um problema de pele, saía sempre com os olhos marejados dos abrigos, dirigindo com os olhos enevoados. E eu quero mergulhar nesse projeto, num projeto, não um documentário, não, num projeto literário mesmo, jogar uma ficção em cima dessa triste realidade das crianças de lá. Tá ótimo. Bom, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Muito obrigado. Sucesso. Muito obrigado a você, pelo carinho, a vocês, e fiquei muito feliz. Obrigado. A crônica é um gênero mutante, vive em permanente metamorfose. Isso a está levando a perder aquela doce capacidade de olhar somente o cotidiano para se debruçar cada vez mais nas vivências de seus autores. No caso do cronista Moacir Sclia, de quem a Companhia das Letras publicou o volume A Poesia das Coisas Simples, organizado por Regina Zilberman, a reflexão literária ocupou um amplo espaço. Sclia vivia a literatura permanentemente e isto se reflete em seu texto. Naturalmente que outros tantos temas servem de preocupações frequentes ao escritor. No entanto, é o olhar sobre as coisas lidas e escritas que se destaca neste volume. De um encontro fortuito com Paulo Coelho a uma olhada no centenário de morte de Leon Tolstói, todos os caminhos de Sclia desembocam no fazer literário, despindo a capa de urso solitário que pesa nos ombros dos escritores. Sclia trouxe estes homens para a vida e, com textos líricos e poéticos até, nos foi ensinando que o fazer literário é uma arte que se garimpa no cotidiano, uma lição de sabedoria e crença no trabalho. É interessante este movimento que faz o cronista refletir sobre o fazer literário. Existe um crescente interesse sobre o tema. Basta pensar nas oficinas literárias que se espalham. No entanto, isso não anula de todo as temáticas tradicionais. Luiz Henrique Pelandra, autor do volume Nós Passaremos em Branco, lançado pela Arquipélago, também fala de literatura, das ânsias em publicar, mas seu tema de eleição é o microcosmo que forma o centro de Curitiba. O processo de renovação da crônica. No caso específico de Pelandra, há um permanente debate com o passado. A tradição da crônica, que alia humor com um olhar cotidiano, falta-lhe um pouco do lirismo que marcou autores como Rubem Braga e Fernando Sabino. Mas isso não é fundamental. O importante é esta capacidade de apanhar no ar boas histórias e contá-las com arte e precisão. E neste patamar se destaca o texto de Luiz Henrique Pelandra. A crônica, um estilo que se renova dialogando com sua mais profunda tradição, como nos ensinam Moacir Sclia em A Poesia das Coisas Simples e Luiz Henrique Pelandra em Nós Passaremos em Branco. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.